Olá, graça e paz, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Então, hoje nós vamos estar fazendo a exposição da palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos ver aqui uma parte da terceira viagem missionária de Paulo. Amém? Então, gostaria de primeiro começar com uma oração e na sequência a gente fazer a exposição com os comentários. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças a Deus por esse momento, Senhor. Obrigado, Pai, também por tu nos dares a oportunidade, Senhor, de acessar a tua palavra, termos acesso a ela, Senhor, e podemos desfrutar das riquezas que há em tua palavra. Ó Pai, toma esse momento para ti, Senhor, e que essa exposição, esses poucos minutos, Senhor, possam valer a pena, Deus. E é isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o capítulo 19, ele vai mostrar aqui uma parte da terceira viagem missionária de Paulo. E essa viagem missionária, na realidade, ela começa ali no final do capítulo 18, que os irmãos já devem ter visto, né? E aqui no capítulo 19 a gente continua do momento em que Paulo chega a Éfeso e visita umas outras cidades. Essa viagem missionária ela só termina lá na metade do capítulo 20, então o próximo irmão que for expor o capítulo 20 ainda vai estar tratando de uma parte da viagem missionária dessa terceira e última viagem de Paulo, porque ela é a última, mas não é, porque a terceira viagem, Paulo ainda goza de liberdade. E a quarta, e a última, sim, a viagem de Paulo, ele já vai estar como prisioneiro, né? E ele é levado de Jerusalém até Roma. Os irmãos vão ver isso. Mas aí prisioneiro, não livre como ele estava aqui, embora ele tivesse correndo bastante risco de vida e de prisões. Então o capítulo 19 tem 41 versículos, né? E a gente também vai estar dividindo, mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer não pelo que está pelas divisões que estão aqui nesse capítulo. Se eu fosse dividir pelos capítulos, seriam 3, 4 partes, mas vai dar um pouco mais, porque Lucas, ao escrever o capítulo 19 aqui, ele trata de muitas situações diferentes e em lugares diferentes. Então, digamos assim, os ocorridos aqui no capítulo 19 não aconteceram de uma forma sequencial imediata. Houve um espaço de tempo entre alguns escritos e outros. Então, só para você ter uma ideia, a primeira parte, então, aqui coincidiu, que vai estar de acordo com a divisão que a própria Bíblia traz, que é dos versículos 1 até o 7. Então, eu vou ler esses versículos, mas as outras, então, Paulo relata uma situação num lugar, do versículo 1 até o 7, aí depois os outros 2 próximos versículos já relatam um outro momento. Então, é isso que eu estou dizendo, por isso então vai dar mais divisões, ok? Como se Paulo tivesse aqui dado flashes, do que ia acontecendo durante a viagem. Então, essas descrições, elas tiveram esses escritos em momentos e lugares diferentes, dentro de um único capítulo. Então, indo a palavra, a gente vai ver os versículos aqui. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes?
Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, aqui nesses primeiros 7 versículos, a gente vê então que Paulo acabou de chegar então, em Éfeso, né? Entrou em contato com os discípulos que já estavam ali, que eram irmãos conduzidos por Apolo, que inclusive ele não estava na cidade, né? A gente vê lá no versículo 24 do capítulo anterior, que nesse meio tempo o Apolo ele estava fora de Éfeso. Então, e Paulo então Apolo estava em Corinto e Paulo chegou a Éfeso. Aqui então Paulo ele ficou impressionado porque já eram irmãos que haviam sido que já tiveram contato com eles nas viagens anteriores, então já fazia um tempo, mas os irmãos não tinham ouvido falar do batismo no Espírito Santo, somente do batismo nas águas ou o batismo de arrependimento de João. Por que isso? Porque Apolo ele foi um dos batizados, né? Digamos assim, ele não se tornou discípulo, mas ele foi batizado por João, então ele conhecia o batismo de João. Então ele pregou aquilo que ele aprendeu, né, do Evangelho. E Apolo até era muito dedicado, era um irmão muito dedicado que cuidava de alguns discípulos ali em Éfeso. Na sequência, a gente vai ver somente 3 versículos, que é do 8 até o 10. Então, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então aqui é interessante que sempre que Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir até a sinagoga. Quando essa cidade tinha uma sinagoga, então a sinagoga dos judeus, ele procurava as sinagogas e ele fazia a exposição da palavra, do evangelho, das escrituras, né, falava de Cristo nas sinagogas dos judeus. E aqui, neste caso, em Éfeso, ele chegou a ficar até 3 meses, né, falando das maravilhas do Senhor, até que chegou um momento que houve essa contenda, né, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, né. O caminho aqui é os irmãos que estavam já fazendo parte da igreja, eles chamavam de caminho, tá? E houve esse problema, então Paulo simplesmente ele saiu, né, ele separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então ele acabou indo para a escola de Tirano, e ele como que ele dava aula, né, para esses irmãos. Ele chegou a ficar 2 anos com esses irmãos, e aí a gente vê aqui que Deus já operava, né,
porque eles ouviam a palavra, tanto os judeus quanto o grego, e Deus operava aqui, convertendo a muitos durante esses 2 anos que Paulo ficou na escola de Tirano em Éfeso. Os próximos versículos, versos de 11 a 17, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha, né, na escola de Tirano, pelas mãos de Paulo, Deus fazia, enquanto ele, né, estava nesse período de 2 anos, Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Interessante, porque os milagres de Deus, né, e judeus aqui ocorriam, né, quando Paulo pregava o evangelho e alguns irmãos tomavam dele lenços, aventais e levavam para pessoas enfermas e essas pessoas eram curadas, né? E sabendo disso, alguns talvez mal intencionados, não, ou não, mas querendo copiar Paulo, tentaram fazer a mesma coisa, né? 7 judeus aqui tentaram fazer copiar Paulo e dizendo que estavam, fazendo aquilo em nome de Jesus a quem Paulo pregava, olha só. E eram 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, né? Que na verdade era o sumo sacerdote ali da sinagoga. E o que aconteceu é que os espíritos que estavam no possesso acabaram atacando esses 7 homens. Na verdade, 2 deles saíram bem machucados, né, da casa onde eles estavam. E viu ali uma derrota, né, desses homens que pretendiam agir de forma errada, né? Porque estavam levando de qualquer maneira o evangelho, mas de uma maneira distorcida. Eles não tinham um compromisso com o Senhor, mas tentaram usar o nome do Senhor para fazer a obra. E quando a multidão viu todo aquele reboliço que isso aconteceu, porque com Paulo havia curas, mas com esses homens não, então eles tiveram temor no coração, né? Temeram, mas o nome do Senhor era engrandecido, porque eles viam a diferença entre o verdadeiro homem de Deus e aqueles que estavam simplesmente sendo marionetes ou tentando copiar a pregação do Evangelho, as curas. Vamos prosseguindo aqui, agora do verso 18 até o 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então o que a gente vê aqui? Que muitos criam e muitos deles
que vieram a crer eram pessoas envolvidas com ocultismo, com feitiçaria, e tinham muito material, muito livro e manuais, né, de feitiçaria. E esses homens se convertiam e dos atos deles foi pegar todo esse material que ensinava essas feitiçarias. Eles fizeram um amontoado na praça e botaram fogo em todo esse material. E eram materiais caríssimos, né? A literatura, ter um livro naquela época era sinal de gente rica, sabe? E era muito dinheiro, né? Aqui diz que se somasse o custo de todo aquele material que foi queimado, daria 50.000 denários, ou 50.000 dias de trabalho, né? Daria aí 140 anos de trabalho para comprar todo aquele material ali que foi queimado, porque eram materiais caros que eram usados por ricos que estavam envolvidos com feitiçaria e ocultismo. Mas, para a glória do Senhor, eles foram convertidos aqui pela pregação e pelo que eles viram, né, através de Paulo, que Deus estava fazendo. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Prosseguindo aqui do verso 21, versos 21 e 22, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Né? Aqui então o Paulo vai até Jerusalém, mas ele passa pela Macedônia, né? Ele deseja ir até Roma, mas não foi dessa vez. Paulo desejava muito ir a Roma, mas ele até foi, mas como prisioneiro, né? Como comentei no início, na última viagem de fato, Paulo foi como prisioneiro, né? E chegou a Roma e ficou ali em Roma, prisioneiro em uma residência, né? Ele ficou por 2 anos prisioneiro em Roma antes da sua morte, né? E diz a palavra aqui que essas coisas se cumpriram, então Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Ele foi a Jerusalém, mas ele deixou Timóteo e Erasto aí na Ásia, né? E prosseguiu. Agora para os versos 23 até o 29. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muitos lucros aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que desse ofício vem a vossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então aqui a gente vê que houve um alvoroço, né, por causa da idolatria e do comércio de ídolos. Um dos comerciantes aqui convocou os outros a fazer um levante contra Paulo, porque estavam prejudicando nos negócios, né? Estava prejudicando o comércio de estatuetas, de ídolos da deusa local ali, que era Diana. E então houve uma grande confusão, né? E eles estavam pressionando aqui alguns irmãos, o Gaio e Aristarco, que eram companheiros que estavam junto com Paulo. E houve toda essa confusão
por causa da idolatria que esse povo tanto valorizava. Agora vamos dos versos 30 até o 32. Querendo apresentar-se ao povo, então querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então aqui alguns irmãos aconselharam Paulo, que Paulo estava querendo entrar no teatro, né? E explicar, e quase assim que, mesmo em meio ao alvoroço, se explicar e pregar o evangelho de qualquer forma. Só que os irmãos foram sábios ali e disseram para Paulo não ir porque ele estava correndo risco de vida. E então houve aqui um momento de que Paulo tinha que calar, não de pregar. Era o momento de ouvir o Senhor, e que na nossa vida também é assim, né? Há momentos que não adianta a gente contender ou insistir. Acho que a gente tem que ter esse discernimento de quando falar, principalmente aos que desejam ouvir, mas quando realmente a situação fica insustentável, você vê que a pessoa a quem você está ministrando não tem interesse e ainda refuta, né? Fica tentando combater, o aconselhável é que você simplesmente, feche a boca e fica para uma outra, até que o Senhor permita. Prosseguindo aqui dos versos 33 até o 33 e 34, diz assim: Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os os judeus para a frente, este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então, aquele tipo de provocação, né? Você fica aos berros, aos gritos, tentando convencer. Ficaram quase 2 horas aqui, o povo gritando que grande é a Diana dos Efésios, para que ninguém mais se manifestasse com qualquer pregação ou ideia contrária a essa idolatria. O Alexandre aqui, ele era um porta-voz dos judeus, né? Então ali havia o povo judeu que estava se levantando, e ele era alguém reconhecido, se tornou porta-voz aqui, tentou falar com o povo, mas o povo preferiu fazer essa gritaria, em nome da deusa deles. Próximos versos 35 até o 41. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, o escrivão aqui da cidade, até por acho que mais uma ação de Deus, esse homem foi usado para apaziguar os ânimos, e acabar com aquela balbúrdia, toda aquela confusão. O que acontece? O escrivão era um homem da lei, que defendia
as leis locais, e ele pediu, o argumento dele foi o seguinte: olha, está havendo muita balbúrdia aqui, né? Então, Éfeso, era uma região, uma cidade que estava sob o domínio de Roma, né, do Império Romano, e não era admissível uma confusão dessa em praça pública, porque certamente chamaria a atenção das autoridades, do próprio Império, né? E então esse escrivão aqui, querendo também se resguardar, ele deu esse argumento, né? Se essa confusão chegar aos ouvidos de Roma, eles vão mandar soldados para cá, e aí vai haver realmente um combate, porque se entende como uma revolução, e muitos de nós acabaremos, né, vamos acabar morrendo por causa dessa confusão. Então é melhor que a gente acabe com essa confusão, e se alguém tiver alguma coisa contra alguém, né, que faça isso pela lei, né, faça uma denúncia oficial e resolvam isso nos tribunais. Então essa era a proposta desse escrivão. E aqui eu acabo terminando esse capítulo 19, vendo que Paulo passou por bastante perrengue, bastante dificuldade, né? Risco de vida inclusive, mas era um irmão que era insistente, né? Sabia para que estava ali. Uma coisa bem interessante aqui, que está nesse capítulo e também nos anteriores e nos posteriores, é que Paulo ele tinha muita preocupação ou muito interesse, né, pelos discípulos que iam sendo formados. Então, nas viagens anteriores, ele havia formado discípulos nessa região, e interessante que Paulo sempre ele voltava, não só nas viagens subsequentes, ele voltava para ver como os irmãos estavam, mas na rota de volta para Antioquia, que era o ponto de partida dele, no retorno ele visitava essas cidades só para ver como estavam os irmãos, se eles ainda mantinham a fé, se haviam amadurecido, como estavam. É muito bonito ver isso, né? De um homem de Deus que se interessa, né, pelo rebanho e daqueles que receberam a palavra através dele, se converteram e foram discípulos que foram sendo formados nessas viagens. Paulo tinha muito interesse nessas vidas e saber como estavam, se mantinham-se fiéis ao Senhor e se mantinham a fé. Amém, irmãos? Era isso então, nesse capítulo 19. E vamos orar mais uma vez, dando graças ao Senhor por esse momento. Obrigado, Pai, por esse estudo, por esse curto momento de exposição da Tua Palavra. Obrigado a Deus pela Tua fidelidade para conosco. Senhor, Tu também és um Deus que cuida de nós e nos visita diariamente, Senhor. Tu tem nos visitado para sabermos como estamos. Ó Deus, obrigado pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.